Yo, Geek, Surissima! Vamos para os spoilers do capítulo 1163 de One Piece. E eu avisei, vamos num clima mais baixo aqui. Eu tô querendo explodir de empolgação. Mas senão é capaz de eu ser despejado aqui do prédio. Vamos lá, vamos comentar aqui o capítulo 1163. Para quem tá acompanhando as inversões, já sabe que a gente já tá prevendo esse movimento, né? De que poderia acontecer isso com o Shebeck, mas antes vamos conversar um pouquinho aqui na relação sobre o capítulo. E nós então temos a capa, né? Acabamos a história de capa de Yamato e agora nós temos a capa mostrando o Luffy fazendo um parkour com alguns macacos. Excelente! Excelente capa do Oda ali pra apresentar, né? A gente tem sempre essas histórias de capas soltas, né? Que a gente tem na trama de vez em quando, principalmente quando as histórias de capa acabam, né? E o Oda provavelmente vai desenvolver novas histórias de capa e eu espero que seja agora do Kaido e da Big Mom. Sim, meus amigos, Kaido e Big Mom não morreram. A gente vai comentar mais sobre isso em outros vídeos. Inclusive, a gente já trouxe esses pontos em alguns outros vídeos antigos aqui no canal. A gente volta para falar mais sobre esses spoilers depois da vinheta. Vamos lá, né? Tem coisas extremamente interessantes nesses spoilers, mas o que chama a minha atenção são os dois pontos iniciais dos spoilers, que é o seguinte: Imu chama Rox de Davy Jones, mas Rox responde que não é esse cara. Olha só, né? Temos um paralelo aqui. Imu chama o Rox de Davy Jones. Só que, olha só que coisa interessante. O Shebeck fala, eu não sou esse cara. Onde será que nós já vimos essa comparação? Onde será que nós já vimos isso? O Luffy sendo chamado de Nika, sendo chamado de Joy Boy, e ele falando, eu não sou esse cara, eu não sou essa pessoa, eu não sei de quem se trata essa pessoa, eu não sei quem é esse cara, né, do quem vocês estão falando. E aqui acontece algo interessante, né, Imu está falando que o Shebeck é Davy Jones, né, carrega realmente essa temática para ser ali o Davy Jones, mas ele fala que não é. Só que tem uma questão, né? Uma parada aqui interessante sobre essa fala do Shebeck. Ele diz o seguinte, ele diz que eu concordo que o que foi prometido deve ser cumprido. O que foi prometido? O que deve ser cumprido? Isso aqui é um ponto interessante, porque a história de David Jones no mangá de One Piece é que ele foi amaldiçoado por um demônio. Quem é o demônio de One Piece? Imu. Nós sabemos que Davy Jones acabou sendo amaldiçoado por Imu. Então, se Davy Jones acabou sendo amaldiçoado por Imu e está pelos mares navegando ali para, quem sabe, ter essa guardando os tesouros, derrubando navios, derrubando piratas ali que tenham potencial para encontrar o One Piece, ou seja, o protetor de Lodestar, de Laugh Tale, seja lá o que raios seja ali que o Oda esteja guardado ali para David Jones, nós sabemos que aquilo que foi prometido deve ser cumprido. O Shebeck está falando. Então algo foi prometido para o Davy Jones e que, tipo assim, houve-se uma promessa, houve-se ali um pacto, alguma coisa, e esse pacto precisa ser cumprido. Só que o que é isso? O que é esse cumprimento? Será que David Jones também fez um pacto com Imu? Será que David Jones também caiu no conto do vigário e juntamente com os 20 reis, né, que acabaram formando o governo mundial? Alguma coisa não se encaixa de forma perfeita nessa história, com toda certeza. Mas com toda certeza que eu tenho para esse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É por isso que o canal continua crescendo cada vez mais, porque vocês continuam a reagir nos nossos vídeos, reagindo nos conteúdos do canal do Geek Brasil, fazendo com que a gente continue a crescer cada vez mais. Então todo o seu comentário, toda a sua reação, todo o seu like, você se tornando membro aqui do canal, mandando aquele valeu, mandando aquele hypado, ajuda a gente pra caramba a trazer mais conteúdos, aprimorar ainda mais o estúdio, esse estúdio maravilhoso que a História LP acabou criando para essa nova era do canal do Geek Brasil. Então eu conto pra caramba com a ajuda de vocês pra gente continuar crescendo e fomentando ainda mais One Piece, né? Depois desse capítulo, o Oda vai deixar realmente a gente encantado com coisas absurdas.
Aí, meus amigos, aí a gente teve aquela página final do capítulo 1162, né? Nós tivemos tanto tanto ali a base em relação ao Xebec, ao Barba Branca, nós também tivemos o Kaido, Garp, Roger ali tentando entender o que está acontecendo, só que a Big Mom também se junta ao trio na batalha, né? Então, tipo assim, pelo menos o Oda deu aqui alguma espécie de questão, né? Fez ali a Big Mom participar desse combate e faz todo sentido. A Big Mom, ela precisa ter esse combate, ela precisa questionar o que é essa criatura, porque na queda dela em Wano, ela começa a indagar o Roger se o Wano fazia parte de One Piece, né? Se o Wano era uma peça do One Piece. Então ela tem uma temática assim interessante. E um ponto bem crucial aqui que eu acho bem interessante, que se não me engano o Roshi lá no X acabou trazendo, caraca, é que o Garp, o Roger, Gaban e o Rayleigh, eles apostaram, todos eles sabiam que Imu existia, só que esses caras, eles apostaram na próxima geração. Eles sabiam que eles não tinham força e poder suficiente para derrotar Imu. Vocês vão entender o quão Imu é apelão agora, né? Mas eu já vou adiantar essa pauta aqui. Eles sabiam que não tinham como derrotar Imu, então o que é que eles precisavam? Eles precisavam arrumar a casa, eles precisavam arrumar um jeito, arrumar um atalho para eles derrotarem Imu, porque, caraca, o que eu vou narrar aqui, vocês vão entender onde eu vou chegar. Só que o Kaido e a Big Mom, eles decidiram apostar neles mesmos. Eles decidiram apostar neles mesmos, que os poderes que eles tinham a capacidade de derrotar essa força descomunal que era o próprio mundo, de acordo ali com o que o Xebec acabou dizendo pro Barba Branca, né? O Barba Branca não, né? O Barba Branca é diferente também. O Barba Branca se junta ao Roger, também o Garp, apostando na nova geração. E não é à toa que o Sengoku fala lá em Marineford que o Barba Branca queria fazer o Ace, o rei dos piratas, né? E também não é à toa que tanto o Barba Branca quanto o Ace acabam morrendo ali em Marineford, né? Eu ia falar Mary Joyce, não é Mary Joyce, mas em Marineford ali no combate que nós tivemos antes do time skip. Então, Big Mom participa também do ataque ali contra Imu, né? Vai participar ali no ataque contra Imu. E assim eles atacam junto, e assim a gente vê a cena mudando, né? Todos esses piratas, Kaido, a gente tem Big Mom, tem Barba Branca, Xebec, 4. Podemos dizer assim que Big Mom e Kaido, o Kaido. Dá pra dizer que o Barba Branca e o Xebec estavam em seus auges, a Big Mom tava chegando no seu auge, e o Kaido não dá pra falar que tava no auge, né? O auge do Kaido provavelmente é no combate ali contra o Luffy, né? Não tem ali auge do Kaido em God Valley, tava aprendendo a utilizar as suas habilidades, mas mesmo assim todo mundo lutando contra a Big Mom e atacando Big Mom, todos lutando contra a Imu, caraca, e velho, tipo, olha o hype e o naipe, o nível que o Oda tá escalonando esse vilão de One Piece. E nós então vemos o confronto, né? Porque os piratas do Roger ainda estão lutando contra os piratas do Rocks, e eles começam até mesmo, né? Os piratas Rocks começam a brigar entre si, né? Que a gente tem ali o confronto do Capitão John contra o Ganzui. Porque como a Shaki já está do lado, provavelmente ali do Rayleigh, isso pode ter dividido os piratas do Rocks, porque alguns piratas deveriam respeitar, né? Que a Shaki estava com o Rayleigh e não deveria interferir mais, porque senão a Shaki que poderia se machucar. Então isso entra o Shiki, entra provavelmente o Capitão John, e o Ganzui não quer. Então o Ganzui definitivamente ali quer meio que roubar a Shaki, ou roubar os tesouros que já estão com os piratas Roger. E a gente sabe que, tipo assim, cara, o Rayleigh e o Gaban estão num nível assim inacreditável acima desses caras. No capítulo passado, o Gaban parou um ataque de todo o esforço ali do Ganzui com apenas uma mão segurando seu machado, como se fosse nada. É como se fosse absolutamente nada, ele defendeu o golpe ali do Ganzui com a sua espada. E aí, meus amigos, a galera do Power Scaling então vai à loucura, né? O pessoal do Power Scaling vai à loucura, por quê? Porque Garp e Roger se unem na batalha contra Imu, Xebec e seus 3 principais subordinados, todos atacando juntos. Então, anota comigo aí, pra não se perder. Nós temos Xebec, temos Barba Branca, temos Big Mom, Kaido, Garp e Roger. Caraca, a gente tem o pico das estrelas, os 3 personagens mais apelões de One Piece da era ali do Xebec, mais Kaido, mais Barba Branca, mais Big Mom.
Caraca, os 6 overpowers atacando Imu juntos. E não, nós temos então uma página dúplica também, né? Uma página dupla épica mostrando Rox, Roger, Garp, Barba Branca, Kaido e Big Mom atacando Imu juntos. Tô até travando aqui porque é muito pesado. Muito hype pra uma página só. Caraca, Rox, Roger, Garp, Barba Branca, Kaido e Big Mom. Cara, eu só não tô gritando aqui porque senão meu vizinho ia chamar a polícia. Rapaziada, que é isso? Que é isso, cara? Os 6 personagens atacando Imu, né? Os 6, cara, é muito quebrado, cara. É muito quebrado você ter, vou repetir mais uma vez, Shebeck, Roger, Garp, Barba Branca, Kaido e Big Mom. Onde que a gente sonhou? Onde que a gente imaginou, onde que a gente pensou que esses 6 caras iriam conseguir lutar contra alguém e alguém iria conseguir tancar o golpe desses 6 caras juntos? Imu conseguiu tancar o golpe desses 6 caras juntos. É inacreditável, cara. Você tem, mais uma vez, Shebeck, Roger, Garp, Barba Branca, Kaido e Big Mom atacando juntos Imu. E Imu tanca, consegue sair dessa sem acontecer absolutamente nada. Consegue se recuperar como se fosse absolutamente nada. Mano, é inacreditável, cara. Qual que é o hype em cima disso? Como é que vive depois disso? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou viver, Oda? Como é que eu vou viver depois desse capítulo? Como é que você me entrega assim como se fosse nada? Caraca, é inacreditável. E aí, pra se não bastasse todo esse hype, o capítulo termina com Imu. O capítulo acaba terminando com Imu usando o Dome Reverse em Shebeck e ordenando que ele mate sua própria família. Como a gente tinha falado nas inversões, vocês que ainda são os ateus aí, que não acreditam nas inversões, que falam, ele fica castelando as teorias, tá lá. E a gente chegou lá no vídeo de sábado falando que Imu iria subjugar o Shebeck. Só achei estranho, né? Só achei estranho o Imu ter conseguido usar o Dome Reverse no Shebeck, mesmo ele tendo o Haki do Conquistador absurdo. Se Imu consegue usar o Haki do Conquistador, o Dome Reverse ali no Shebeck, sem ter nenhum tipo de recusa, sem nenhum tipo de resistência, cara, quem consegue tancar Imu? Quem consegue parar Imu? Ninguém, cara. A não ser que o Shebeck não resistiu por causa da promessa. Ele fala, né? Mas eu concordo que o que foi prometido deve ser cumprido. O que foi prometido? Será que quando chegasse um ancestral, né, uma base ali de confronto ou coisa do tipo, ele deveria ser invertido? Deveria passar por essa inversão? Ele deveria passar ali pelo Dome Reverse sem resistir, sem usar o Haki do Conquistador para quebrar ali o poder de Imu? Ou ele queria passar por isso? Porque lembrando que o controle do Dome Reverse não é de forma ali completamente insana na mente dos personagens. Tanto o Dou e o Brogy, eles permanecem conscientes, eles sabem quem são os gigantes, eles sabem quem são as pessoas ali aos seus redores, mas mesmo assim, o poder que mudar para eles é tão insano, é tão fora da casinha, que eles decidem atacar os seus companheiros, porque o poder ali é um êxtase, né? Deixa eles insanos, de forma berserker, e eles se sentem realmente aprimorados, poder realmente transbordando. E agora a pergunta que fica Shebeck vai controlar essa forma? Ele vai ser controlado por essa essência de Imu que vai meio que tipo deixar ele insano? O Oda, pelo que parece, terminou o capítulo com a transformação do Shebeck, mas pode ser que no próximo capítulo o Shebeck consiga controlar o Dome Reverse. Seria realmente ali um grande plot twist, porque se o Oda transforma o Shebeck no meio do capítulo, aí nós temos a resposta de que ele seria mesmo transformado e permanecesse como transformado. Agora, como o Oda tá ali falando pra nós, tá mostrando pra nós que a transformação vai acontecer de um capítulo pro outro, pode ser que algo ali realmente role de uma forma inesperada para Imu, uma forma realmente que não estávamos esperando. Meus amigos, que spoilers, hein?
que spoilers absurdos, e a gente tava certo, né? Estávamos certos, a gente cravou que Mu iria aparecer em God Valley, que God Valley iria realmente aparecer nesse flashback, né? A gente teria todo o contexto de God Valley nesse flashback ali do Loki e também do Gaban. Nós falamos assim que o Gaban sentiu o haki do Conquistador de Mu lá em Elbaf, eu falei, caramba, e Mu apareceu em God Valley, foi neste lugar que o Gaban sentiu esse haki, e a gente cravou aqui também. Agora o Shebeck se transformando, também a gente cravou domingo, a gente fez um vídeo analisando, domingo não, sábado, né? Sábado a gente fez um vídeo fazendo as inversões. Durante a semana passada que não teve capítulo, a gente lançou um vídeo também falando sobre as suposições. A gente só, é impossível acertar 100% das teorias de One Piece, mas a gente só errou o caminho, mas a gente acertou o alvo. A gente acertou o alvo e tá aí, cara, Shebeck transformado. Vamos ver o que o capítulo 1164 vai entregar pra nós, mas antes disso eu ainda quero aproveitar, quero usufruir desse capítulo 1163 de One Piece, porque tá inacreditavelmente épico.